Olá, você que acompanha a programação da TV Beltrão, seja bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, as projeções não são nada otimistas para esse segundo semestre do ano em relação ao tempo. O fenômeno El Niño vai estar atuando com força e promete trazer muita chuva, ventos fortes e granizo para a região sudoeste do Paraná. E nesse contexto, a Prefeitura de Francisco Beltrão já está se mobilizando. Esse, inclusive, é o tema do nosso programa de hoje. Vamos conversar com o Valdeci Priester, ele que é o coordenador municipal da Defesa Civil, para falar um pouco de como que vem sendo feito o trabalho de prevenção e também falar como que o morador pode acionar os órgãos de defesa e proteção caso ocorra alguma intempérie climática, um fenômeno natural ou um desastre. Enfim, o nosso programa está só começando e na próxima meia hora eu te faço companhia aqui na tela da TV Beltrão. Indústria Alumínios Belmar. Agora, loja da fábrica junto com a indústria mais atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo na tela da TV Beltrão, o programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de grupos organizados, entidades, instituições civis e também, claro, mostra a atuação do poder público não só de Francisco Beltrão, mas em toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana a nossa conversa é com o Valdeci Priester, ele que está à frente da Defesa Civil de Francisco Beltrão. Vamos falar dessa perspectiva, para um El Niño muito forte e mais do que nunca agora o trabalho da Defesa Civil fica em evidência, Sim. É um grupo que está sendo colocado à prova aí diariamente já com as funções rotineiras, mas que também está de olho já nesse cenário um pouco mais catastrófico, previsto para o segundo semestre. Valdeci, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, tá? Leandro, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Agradeci aí a TV Beltrão por esse espaço que a gente consiga então chegar aos lares de Francisco Beltrão, chegar ao munícipe de Francisco Beltrão e poder então estar conversando a respeito aí do fenômeno El Niño. E estamos aí então para conversar, trocar informações com você também. Exatamente. Estamos aí às suas ordens. Aí. A Defesa Civil ela é muito abrangente, engloba, fica em evidência sempre que tem algum desastre, uma enchente, Sim. um vento forte, tornado, como já chegou a ser registrado em Beltrão, mas o trabalho acontece todos os dias, Explica pra gente um pouco de como é que é essa rotina, Valdeci, o grupo de trabalho que está pegando junto com Sim. esse... Então, nós fomos convidados, então, pelo nosso prefeito Antônio Pedron, lá em fevereiro desse ano, ele já foi alertado, por conta do governo do estado, que já vinha conversando com os municípios, com os prefeitos, com relação ao fenômeno El Niño. Então, diante disso, ele já começou a fazer algumas ações, a trabalhar com algumas ações de prevenção, Então, visto que a população aí, grande parte da população de Beltrão já deve ter visto o trabalho que foi feito no lonqueador, o desassoreamento que foi feito ali, Então, ali foi tirado toneladas e toneladas de lodo, rejeito, material de todo que é tipo foi tirado ali de dentro. E, pela primeira vez, Leandro, foi feito assim um trabalho, de fato, de desassoreamento de todo o leito até chegar no Marrecas. Então isso é muito importante. É um trabalho que estamos vendo agora com as chuvas que aconteceram. Pois já foi colocado à prova, Foi colocado à prova, Então ele foi um trabalho muito bem feito e que a gente viu a facilidade que a água escoou e chegou no leito do Marrecas. Então isso é muito importante. A primeira pergunta que você me fez é como que está então a coordenadoria, a coordenação da Defesa Civil. Hoje a coordenação da Defesa Civil, nós estamos assim com 2 engenheiros,
né, civil. Então, o prefeito me deu liberdade para montar a equipe, isso é muito importante. O Pedron, ele é um prefeito, assim, de um coração muito grande. Então, ele pensa em Francisco Beltrão, ele pensa no lado social, na população, principalmente naquela população de maior vulnerabilidade social. Então, é nesse ponto que ele me deixou bem à vontade para a gente criar a equipe. Então, a gente fez um convite aí para o José Carlos Knipoff, que é o engenheiro já é engenheiro civil do município, e ele então aceitou prontamente esse desafio de vir a incorporar então a coordenadoria de defesa civil. Temos também o Jean, que também é um engenheiro civil e que veio a incorporar também a coordenadoria. Tem a Sandra e tem o Fred também. E temos também o Marcelo da Correge, que é o nosso expert na área climática, digamos assim. O homem consegue prever tudo, né? Ele é o nosso guru, é a pessoa que nos socorre sempre que precisamos. Então, graças a Deus, assim, nós estamos com uma equipe muito boa, uma equipe assim, de pessoas comprometidas, profissionais, né? Então, isso nos deixa seguros, porque a Defesa Civil somos todos nós, Leandro. Defesa Civil é o Valdeci, é o Leandro, a população é a Defesa Civil. Então, somos todos nós. Então, cada um tem que se doar para fazer o seu melhor. Né? Valdeci, eu queria que você falasse mais, né, detalhar sobre alguns projetos, algumas ações. Eu acho que a questão do loteador é o que, assim, causa mais impacto, que todo mundo vê, né? Tá lá um trabalho que foi finalizado já praticamente, mas tem muitas outras pequenas ações, né? Que se tu for analisar, às vezes, drenagem, você ampliar a capacidade de uma tubulação, é você evitar uma enxurrada, né? Com certeza. Pensando nisso, Leandro, a gente fez aí, elaboramos um projeto. Esse projeto, ele traz o nome, então, Agentes da Proteção. O que é o Agentes da Proteção? O Agentes da Proteção, nós fizemos agora, semana passada, uma reunião junto com a Saúde, né, a Secretaria de Saúde, aonde ela dispôs, então, os seus servidores que atuam, os agentes de saúde da família, que vão de porta em porta visitar as famílias, e os agentes de endemias. Junto também nesse projeto veio a assistência social, junto com o setor de sociovigilância, né? Então, é um trabalho que nós estamos fazendo, um trabalho de formiguinha. Então, só aí nós temos aí por baixo umas 300 pessoas trabalhando, que vão iniciar esse trabalho de visita. Eles já fazem esse trabalho de visita. Porém, quando eles chegarem agora com esse projeto nas casas, eles vão fazer algumas perguntas para o cidadão que a gente precisa para poder trabalhar no plano de contingência do município, atualizar o plano de contingência do município. Algumas perguntas, por exemplo, Leandro, se a família tem pessoas de idade, idosos, se a família tem acamados, se a família, alguém precisa de oxigênio, se a família, por algum motivo, não tem como ficar sem energia elétrica, por conta que tem algumas pessoas que são acometidas de alguma doença que necessita de energia elétrica, não pode ficar sem energia. Algum respirador ou até mesmo para poder acondicionar uma vacina, um medicamento, né? Então, a gente sabendo isso, a gente consegue, então, no plano de contingência, se for preciso, a gente consegue, vamos dizer assim, monitorar isso tudo e saber aonde que a gente tem que começar as ações. As primeiras pessoas que nós temos que estar ali ajudando, realocando. Então, esse trabalho é um trabalho muito interessante. Assim, eu quero agradecer aqui o Edson, que é o nosso secretário de saúde, agradecer o Felipe Guedes, que aderiram a esse projeto, né? Então, não estão medindo esforços. Então, isso ele toma assim, uma magnitude muito grande e a gente vai ter muita gente trabalhando e levantando dados que a Defesa Civil precisa, para se no momento precisar, estaremos prontos para responder. E você pega a colaboração do pessoal que está lá na ponta todos os dias, né? Ninguém melhor para conhecer a realidade do que o agente de saúde, né? O agente
de endemias, né, os visitadores, eu acho que é uma boa sacada aí para ter informação, que é a base de tudo, né? É a base de tudo. É um trabalho constante esse, né, Valdir? Sim, é um trabalho que, assim, nós cuidamos muito da legislação também, né, Leandro? Então, para não acometermos nenhuma falha. Então, não se mexe na hora trabalhada do agente, ele continua fazendo o mesmo trabalho. A única coisa é que ele vai ter um link onde ele vai clicar naquele momento que ele está fazendo a triagem e conversando com a família, e ele vai perguntar esses algo a mais que a Defesa Civil precisa. Uma pergunta também que eles vão estar fazendo, os agentes de saúde, chegando na tua casa, Leandro, a água, na última enchente que deu, a água chegou na sua casa? Chegou próximo, adentrou a sua casa? Isso é assim um fator prioritário para nós, para a gente poder mapear com exatidão até onde que isso chegou. Embora que nós temos um mapa de enchentes também, mas ele tem que ser cada vez atualizado, né? É tudo muito dinâmico, né? Justo. E assim, a água ela tomou uma proporção nessa última enchente que a gente teve, lá de 2024, assim, ela tomou uma proporção que foi muito rápida, né? Então, muitos dados é só em campo para a gente poder mesmo estar afinando com a população isso, né? Outro ponto também, os agentes de endemias vão fazer um trabalho fenomenal também, porque os agentes de endemias, eles já estão fazendo esse trabalho também, né? Então, o que eles vão fazer? Algo mais, que a gente está pedindo essa ajuda, essa colaboração, e quero aqui agradecer a todos os agentes de endemias, a todos os agentes de saúde da família, pela ajuda, tá? Pela boa vontade, pela presteza que estão tendo. Então, o agente de endemias, ele vai chegar na casa e também ele vai visualizar o quê? Ele está na rua, Leandro, ele está caminhando, opa, aqui tem uma boca de lobo entupida, está obstruída, ele já vai anotar, já vai passar para a Defesa Civil, né? E a Defesa Civil já entra em contato aí com a parte de urbanismo ali e tal, e vamos resolver aquele problema. Uma outra coisa, o agente de endemias, ele está passando na rua e ele vê uma encosta, ele vê um morro, e ele está meio que perigoso aquilo ali, tá? Está meio querendo deslizar, já tem uma rachadura, uma fissura, ele já vai anotar aquilo e vai passar para a Defesa Civil. Outro ponto, ele vai estar passando nos bairros e ele vai estar vendo lotes baldios com entulho, com sujeira, vai comunicar a Defesa Civil também. Então, tudo isso é um trabalho de prevenção e atualização do plano de contingência para que a gente tenha, de fato, uma reação rápida quando precisar. Oh, que bacana, um trabalho complexo, feito a muitas mãos, tem muita colaboração, mas que no fim busca um só objetivo, que é proteger vidas. Com certeza. Gente, nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência com o nosso programa falando um pouco mais sobre a atuação da Defesa Civil de Francisco Beltrão. Não saia daí, estamos de volta no instante. Trabalhadores no Comércio. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão está ao seu lado e sempre atuante na defesa dos direitos, salários justos e condições dignas de trabalho. Equipe especializada em assessoria jurídica para atendimento da categoria. E além disso, conta com muitos benefícios e convênios para os associados. Seja associado, fortaleça esta luta. Na Rua Pernambuco 111 e também nas mídias sociais. Fone WhatsApp 3524-1819. SEC-FB, sempre em defesa dos comerciários de Beltrão e região. Tudo bem? Se você não consegue guardar dinheiro, se você não consegue aumentar o teu patrimônio só com a força do teu trabalho, você tem que vir falar comigo, Williams da Costa Consórcio. Me chame no WhatsApp 4699240920, marque uma reunião comigo, você, tua esposa ou você sozinho. Nós temos condições de mudar a tua vida financeira de forma real. De forma prática, eu consigo te ajudar. Não que você precise de ajuda, mas às vezes um conhecimento que eu tenho há mais de 25 anos com experiência em cartas de crédito, seja nova ou contemplada, tenho certeza que uma conversa de 20 minutos você vai me agradecer e vai sair com um monte de planos para realizar a tua vida financeira. Daqui a pouquinho, você se tornar uma pessoa próspera, com um pouquinho por mês, que você pode exatamente iniciar numa carta de crédito com a Costa Consórcio. Williams Costa, 4699240920, ou Rua Rio Grande do Sul, número 1000. Agende uma visita, ou faça uma simulação.
costaconsórcios.com.br. Estamos de volta na tela da TV Beltrão com o associativismo e cooperativismo e nesta semana falando um pouco mais sobre o trabalho da Defesa Civil, a Coordenação Municipal de Defesa Civil, especialmente como que está sendo feita a preparação, né, a prevenção, tendo em vista que o segundo semestre aí vai ser de muita chuva, o El Niño atuando fortemente e aí Francisco Beltrão já está se organizando ainda mais, né, do que se organiza e coloca em prática para tentar prevenir e minimizar os efeitos de toda essa chuvarada. Valdeci, fala um pouco sobre plano de contingência, né? Às vezes parece um nome um pouco abstrato demais, Sim. mas é aquilo que faz a diferença na hora que um desastre acontece, né? É verdade, Leandro, uma boa pergunta. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é o plano de contingência, né? O plano de contingência é o que a gente vinha conversando agora, né? São vários fatores que você vai aglutinando, que você vai pesquisando, que você vai melhorando. Como eu falei em off antes contigo, eu sempre digo que o plano de contingência é como se fosse uma célula viva. Ela tem que estar constantemente sendo atualizada. Um exemplo que eu vou dar do plano de contingência aconteceu recentemente aqui em Enéas Marques. Tu soube do caminhão que tombou ali, né? Sim. Então ali tinha produto químico de uma periculosidade grande aquilo. Então, o Cabo Savian estava atento, foi chamado naquele momento, né? E o que acontece? Primeira coisa que a Defesa Civil Estadual faz, ou a municipal, ou a federal, o que acontece? Eles entram lá no site da Prefeitura, vamos, um exemplo, Francisco Beltrão, e vão lá no link da Defesa Civil Municipal. E eles vão procurar, um exemplo, vamos procurar aqui então quem que é o secretário do urbanismo, vamos colocar assim, ou do interior. É fulano de tal, no nosso caso aqui, o Cela, né? O secretário que está hoje atuante na parte do urbanismo e também está assessorando a parte do interior. O que vai acontecer? No caso do Cabo Savian, primeira coisa, ele entrou em contato com o secretário da administração de Enéas Marques pelo plano de contingência. Acionou ele, contou o que estava acontecendo, pediu ajuda. Imediatamente o secretário já acionou o operador de uma reta escavadeira. O operador levantou 4 da manhã, pegou, foi para a garagem, pegou a reta escavadeira e em poucos minutos já estava atendendo o pedido da Defesa Civil. Então, o plano de contingência é isso, é você ter ele ativo, né, atualizado, com as pessoas, cada um no seu quadrado, digamos assim. Quem que é o secretário? O telefone dele tem que estar atualizado. Quem que é o diretor? O telefone dele tem que estar atualizado. Quem que é o operador da máquina? Quem que é o operador da pá carregadeira? Tudo isso tem que estar atualizado para a hora que precisar acionar o plano de contingência, ali vai estar. E também no plano de contingência, ele ele tem uma característica muito ativa também, por conta que lá no plano de contingência aparece todos os pontos de vulnerabilidade de Beltrão. Encostas que podem vir a ter um problema de deslizamento, aonde que é o problema de alagamento, né? Enfim, tudo isso está ali no plano de contingência. E isso ele tem que estar constantemente sendo atualizado. Não é de ano a ano, enfim, o momento oportuno que você achar que tem que atualizar, tem que chegar lá no sistema e já atualizar ele. Entendi. Então, o plano de contingência seria mais ou menos isso, tá? Vamos dizer assim, o pulmão da Defesa Civil. É onde a pessoa vai respirar e correr para o lado que precisa. Isso. E mesmo naquelas situações, né, Valdeci, por exemplo, eu me recordo que eu já fiz reportagens também, né? Sim. Quando você tem uma enchente, um alagamento, precisa tirar as pessoas daqui, mas vão para onde, né? Então você tem toda uma estrutura também para dar suporte para isso, né? No plano de contingência, ali está muito claro aonde que os abrigos temporários também, né? Então nós estamos também revisando os abrigos temporários, estamos vendo como estão esses abrigos, se precisa fazer alguma adaptação, tem que colocar um chuveiro a mais, ou enfim, tem que estar pronto esses locais para que, se precisar, a gente vai estar ali pronto. E nesse plano de contingência, cada abrigo provisório tem o nome da pessoa, o responsável, quem é que vai abrir aquele abrigo,
E a hora que precisar, liga, ele vai ter que ir lá abrir o abrigo e daí entra toda a equipe da assistência social, com os psicólogos, assistentes, né? Então, é um trabalho de formiguinha que todo mundo se junta, né, para poder fazer acontecer. E um ponto importantíssimo nisso, Leandro, é a criação dos NUPDECs, que são os Núcleos de Proteção de Defesa Civil lá nos bairros. Então, nós estamos instituindo agora os primeiros 25 NUPDECs nos bairros. Isso até hoje nós não tínhamos isso. Então, agora estamos qualificando as pessoinhas que moram lá no bairro. Normalmente é a própria associação de moradores, é o presidente, é o vice, é o tesoureiro, é a pessoa que está ali no bairro, que conhece o bairro. Então, nós estamos qualificando. Dia 25 agora, até te faço um convite, dia 25 agora, nós vamos ter, então, uma tarefa muito importante, que é qualificar esse grupo de 25 para poderem multiplicar a ideia. Então, nós vamos ter 25 que vão estar qualificados, com primeiros socorros, incêndios, né? Enfim, simulado, tudo isso. Esses 25 vão aprender na prática para nos ajudar a serem as pessoas de frente a qualificar os demais, né? A nossa meta é qualificar as mais de 100 associações de moradores que tem em Francisco Beltrão, cidade e interior. Oh, que legal. E é importante falar, né, Valdeci, que esse trabalho ele é abrangente, mas não é só o município, não é só a prefeitura, né? Sim. Tem a parte do Corpo de Bombeiros, tem a Defesa Civil Estadual, então tem que ter uma sinergia muito grande, né, entre todos esses agentes. Todo mundo junto, Leandro. A gente aqui, eu quero agradecer aqui também ao Sargento Amarildo, ao Cabo Savian, que não medem esforços. Você já fez uma entrevista com ele também. São pessoas assim que não medem esforços, né? Precisou, eles estão aqui, uma hora estão aqui, uma hora estão em Marmeleira, uma hora estão lá no Veri, uma hora estão enfim, eles fazem um trabalho magnífico junto à Defesa Civil Estadual e que nos dá um amparo também, que nos dá um resguardo também, né? Então, inclusive, eles vão estar juntos também nessa qualificação do dia 25 e também do dia 30, que nós vamos reunir, então, esse grupo dos agentes de saúde e os de endemia e assistência social. Vai ser lá na Unipar, dia 30, às 13h30, está convidado também a aparecer lá, nós vamos estar trabalhando com todo esse grupo aí. E, enfim, é isso, a Defesa Civil é todo mundo, é todos nós, é um fazendo uma parte, outro fazendo a outra parte, mas que no conjunto, quando precisar, faz a união e vão para frente. E a coisa acontece. Acontece. É isso aí. Acontece. Gente, nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência para encerrar nossa conversa aqui, falar um pouco dos principais problemas, né? Vamos dizer assim, os principais fenômenos climáticos que atingem e acometem Francisco Beltrão. Não saia daí, estamos de volta no instante. Chegou a hora de economizar e renovar a sua casa e o seu campo. Na Fubra você encontra de tudo: eletrodomésticos, eletrônicos, som, imagem, mesa e banho, utensílios de cozinha e muito mais para facilitar o seu dia a dia. E sabe o que é melhor? São preços e condições imperdíveis que cabem no seu bolso. Venha para a Fubra, no Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Ligue agora, 46-3905-1800. A Fubra, sempre com você. Precisando de assistência técnica? Então vem para a GNU Informática. São 22 anos de experiência em reparos de celulares, computadores e notebooks. Mas se você busca um aparelho novo, aqui tem uma loja completa de eletrônicos e acessórios, com entregas em todo o Brasil. GNU Informática, na Avenida General Osório Cango, em frente à Fopar.
Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana falando um pouco de como que o nosso município está se preparando para esse segundo semestre, que tem uma previsão bem intensa, né, em relação às chuvas, a vendavais, devido à atuação forte do El Niño em toda a região sul do Brasil. E para isso a nossa entrevista é com o Valdeci Prieste, ele que é o coordenador da Defesa Civil Municipal, falando um pouco de como que funciona o órgão e também de toda essa preparação, essa prevenção que vem sendo feita. Valdeci, te pediu o que mais acomete o beltronense em relação a desastres naturais, catástrofes, né? Aqui a gente está, vamos dizer assim, essa região centro-sul do Paraná, aqui num corredor muito forte para vento, por exemplo, né? Nós temos o Rio Marrecas, que foi feito todo um trabalho em relação à prevenção enchente, mas que também pode acontecer ainda. Enfim, dá um panorama para nós, o que é mais comum de acontecer aqui em Beltrão? Então, chegando nesse ponto, uma pergunta muito boa, o nosso prefeito, numa reunião, o nosso prefeito Antônio Pedron, numa reunião nos chamou, e preocupado com toda essa situação, ele então assinou esse decreto aqui, Leandro. É o decreto 185, de 9 de julho de 2026, recente. Tá? Então, ele declara o estado de alerta climático no município em razão do fenômeno El Niño. Esse decreto, ele é muito importante porque, Leandro, ele nos dá amparo legal se precisar numa eventualidade, você tem que fazer aí uma compra rápida de alguma coisa que você precise para poder estar ajudando as pessoas em estado de vulnerabilidade. Esse decreto, então, eles nos dá um amparo legal para que a gente possa fazer acontecer com rapidez, sem burocracia, né? Então, esse decreto, muito bacana, quero aqui parabenizar o nosso prefeito Antônio Pedron por essa iniciativa dele e de outros prefeitos que também estão seguindo o mesmo caminho. É por aí. Como você me perguntou aí essa parte, a gente se preocupa sim, como você falou, Francisco Beltrão está num corredor praticamente. É um corredor aí de ventos fortes e com possíveis também tornados, né? Então a gente tem que se precaver com isso. Beltrão hoje, nós estamos assim, numa situação que tudo que foi feito, dragagem, ali o desassoreamento do lonqueador, a limpeza do córrego Progresso, que também conhecido como o Lambari, né? O próprio Urutago está ainda em fase, estão terminando aí alguns pontos também. Tudo isso ajuda, lógico, se vir aí uma chuva torrencial. Chuva torrencial que eu digo, a gente tem que se preocupar em Beltrão hoje com uma chuva aí de 80 milímetros. Uma chuva de 80 milímetros torrencial, aí que venha com toda aquela força dela, se chover ali uns 4 milímetros, desculpe, durante 4 horas e nós tiver 80 milímetros de chuva, é preocupante. A gente já tem que se preocupar. Mas assim, nós temos aí o Marcelo que trabalha diariamente aí com o clima, com nós, aí, que vai nos assessorando com essa parte, e ele coordena também a comporta do túnel, né? Então, a nossa preocupação é mais assim, eu te diria, com ventos fortes, chuva de granizo, né? E daí, lógico, a chuva torrencial. A chuva torrencial, a gente consegue, vamos dizer assim, com um certo trabalho rápido de coordenar ali a comporta do túnel para que a gente consiga manter o nível do Marrecas. Não sei se você viu recentemente, nós estamos colocando nas redes sociais aquele lembrete. É um lembrete, um portfólio digital, onde a gente coloca diariamente ali o nível do Rio Marrecas, né? Então a população gostou disso, porque daí eles estão também acompanhando o nível do rio, né? Então e isso a pessoa é bacana. já fica atenta. Justo. Opa, é 4 metros a cota de atenção? É 4 metros e pouco, né? Aí olha lá o rio, não, está em 3 metros ainda, está tranquilo. Então isso é bacana porque a gente está passando para a população, né? É educação, né? Então está passando, é um direito da população saber disso também. Então bacana, o pessoal gostou. Então a gente está cuidando muito isso também. Agora, nós temos que cuidar também, às vezes não está chovendo em Beltrão. Só que lá em Flor da Serra, um exemplo, deu lá uma precipitação grande, está chovendo bastante para lá. Então a gente já tem que se antenar aqui
e se preparar, porque toda essa chuva lá na cabeceira que nasce lá, o Marrecas, né? E ela vem de Flor da Serra para cá, a gente tem ali um período ali de adaptação, de se precaver, para poder também estar se preparando com a comporta do túnel, entende? Então a gente tem que estar atento nisso, não está chovendo aqui, mas lá em Flor da Serra está chovendo, então vamos nos organizar, vamos se preparar, porque vai vir água de lá para cá, então tem que se preparar. Valdeci, tu sabe que eu morei bastante tempo ali no Marrecas, na região que alagava mesmo, lá embaixo, né? E os vizinhos sempre falavam, olha, 12 horas depois da chuva o rio continua subindo aí, né? Justamente por causa disso. Justamente. Né? E, cara, era certeiro, às vezes que a água pegou, chegava em casa, podia esperar 12 horas ainda para o rio subir e depois ele começava a baixar. E ele vem forte, né? Falando nisso, Valdeci, por exemplo, para quem está nos assistindo aqui, que precisa, às vezes, eventualmente, de algum trabalho da Defesa Civil, sei lá, deu um vento forte, deu uma chuva de granizo, que são, acho que, os fenômenos mais inesperados, né? Sim. Chuva de granizo você não consegue prever ela com questão de horas, às vezes nem minutos. Acontece e aí você só tem que arcar com prejuízo. Enfim, enchente, quem precisar do trabalho da Defesa Civil, do apoio, como é que pode estar procedendo? A quem entra em contato? Como é que faz todo esse procedimento? Então, é uma boa pergunta. Hoje nós temos aí o 199, né? O 199 é um telefone rápido de gravar, então dá para ligar no 199 e o próprio geral da prefeitura também, que é o pessoal, né? É um telefone tão fácil, que é o 3520-2121, né? Que também pode estar sendo ligado. Enfim, e assim, o próprio Corpo de Bombeiros, né? Então, hoje, Francisco Beltrão, assim, nós temos aí vários gatilhos, digamos assim, que se for acionado, com certeza a nossa população vai ser atendida, né? Lógico, né, Leandro, a gente tem que também tem que ser consciente que com a natureza a gente não pode, né? Nós podemos nos precaver. Nós podemos aí fazer algumas previsões, nos preparar, nos organizar, mas a natureza, ela vem às vezes com uma força tão grande que nos assusta, né? Então, temos que estar preparados. Tomara, Deus ajude que não precise, mas se precisar, vamos estar preparados. É melhor pecar com prevenção do que pecar, às vezes, deixar a coisa acontecer e daí correr atrás. Mas eu vejo assim que Beltrão hoje, nós estamos muito bem amparados, Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, amanhã também, te deixo aqui um convite, amanhã é dia 17, né? Então, amanhã, dia 17, às 19 horas, nós estaremos lá no Centro de Eventos, no auditório do Centro de Eventos, com todos os legendários de Francisco Beltrão. Então, o legendário, ele está no sangue dele já, essa busca pela ajuda, né? Então, eles vão estar lá amanhã, no dia de amanhã, nós vamos estar debatendo o clima, o fenômeno El Niño, o que o grupo de legendários pode vir a estar contribuindo com nós, e com a Defesa Civil, com o município, com a prefeitura, com o cidadão. Então vai ser uma noite muito boa e nós vamos estar lá e deixamos aí o convite para a TV Beltrão estar lá registrando esse momento também. Que legal, acho que esse trabalho é fundamental, né? Todo mundo somando força, tem voluntário, tem o pessoal da prefeitura, tem quem, assim como o Valdeci, está acumulando funções, né? Também para poder atender aí as questões ligadas à Defesa Civil, mas todo mundo imbuído desse espírito, né? Proteger vidas, minimizar ao máximo possível esses impactos que, como você bem falou, é a natureza, às vezes a gente não tem controle, mas você consegue minimizar um pouco todos os efeitos. Obrigado, viu, Valdeci, pela tua participação aqui. Eu acho que foi uma aula, deu para entender bem tudo que está envolvido aí no trabalho de vocês. E eu que agradeço o convite, Leandro, agradeço a TV Beltrão, porque é nesse momento que a gente consegue chegar no cidadão, consegue chegar no beltronense, e assim, e deixo aqui também uma dica, um pedido para o nosso cidadão. O nosso cidadão, ele pode ajudar também, ele pode se ajudar também. Então, se precavendo com a limpeza de calha na sua casa, se precavendo aí com uma manutenção no seu telhado, se precavendo talvez com uma árvore que esteja ali com algum problema, se não conseguir, liga para a Defesa Civil, liga no 199, liga no Corpo de Bombeiro, nós estaremos lá dando uma atenção também, mas eu acho que cada um fazendo a sua parte,
Com certeza nós vamos passar por isso tudo e lá na frente a gente vai ver que a união faz a força. E dá resultado. Com Obrigado, certeza. viu, Valdecir? Obrigado a você aí de obrigado. casa que nos acompanhou nesta semana. Lembrando sempre, né? Caso precise de ajuda, de algum apoio da Defesa Civil, não tem hora, viu? Liga lá no 199 ou diretamente no Corpo de Bombeiros que o pessoal sai aí para socorrer todo mundo. Obrigado a você aí de casa que nos acompanhou. Lembrando sempre o nosso encontro, todo sábado, 12:30 e a reprise às 9 da noite na quinta-feira. Um forte abraço e até a próxima semana. Tudo bem, pessoal? Eu gostaria de falar com você que está querendo trocar de carro e acabou fazendo uma simulação de um financiamento e acabou se assustando com a parcela. Pois é, pessoal, hoje com o consórcio, além de você não pagar juros, você paga meia parcela até a contemplação. Na nossa empresa, a gente pode fazer um plano personalizado para você. A gente te ajuda a realizar o sonho do carro novo ou do carro seminovo sem pagar juros. Quer saber como? Simule agora comigo, 469905-6696. Ou nos faça uma visita no Rio Grande do Sul, número 1000, Costa Consórcios, onde estratégia vira patrimônio. Chegaram os novos álbuns de Júlio César Leonardi em comemoração a 25 anos na Estrada da Música. CD Nos Bailes da Vida e CD Gaiteiro do Paraná com 34 novas músicas. Cartão pendrive 25 anos com 130 músicas de toda a discografia. Venda exclusiva pelo WhatsApp 46 999 15 1308. Aqui na Negri Móveis você encontra móveis que unem beleza, conforto e qualidade para transformar cada cantinho da sua casa. Temos sofás, mesas, cadeiras, poltronas, cozinhas, guarda-roupas e peças que combinam estilo e praticidade para seu dia a dia. Aqui cada detalhe é pensado para deixar seu ambiente ainda mais elegante e aconchegante. Venha conhecer nossa loja e descubra vários modelos e novidades esperando por você. Negri Móveis, móveis que fazem sua casa ficar ainda mais especial. Estamos localizados na Rua Peru 1039, em frente ao Parque de Exposições. Prepare a sua empresa para o sucesso com a Bruniza Uniformes. Conforto e praticidade com durabilidade e elegância. Padronize a sua equipe e leve o seu negócio para um outro nível. Bruniza Uniformes, na Romeu Lauro, Verlang, 1520, em frente à Policlínica. Mármores e granitos, Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral, revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília 765, próximo a Ciretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malotes, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa. A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas, garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes. Conheça a sandália anti-stress Vital Color. Beltrão Tapetes,
Fone 3524-1004. Tudo bem com você? Eu sou o professor Williams Costa, do programa Gerencie Sua Vida. Quero te convidar sobre uma reflexão. Dentro do teu dia a dia, você tem se dedicado àquilo que é importante para a tua vida e para as pessoas à tua volta? Eu estou falando sobre atividade física, sobre uma boa alimentação e principalmente cuidar do verbo, do pensamento, dos sentimentos. Nós criamos pelo verbo, nós temos a capacidade de criar a realidade através do que falamos, do que pensamos e do que sentimos. Todos nós temos condições de realizar grandes feitos, mas não sozinhos. Comece a convidar dentro de si que a chispa divina que carregamos dentro de nós, ensinados por Jesus Cristo, ela seja conectada novamente com Deus Pai e que a gente possa criar através das nossas atitudes, pensamentos e palavras a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na tua vida? Sozinho, criamos pouco. Quando co-criamos com Deus, a gente tem muito mais chance de vencer os desafios da vida, as adversidades, realizar sonhos, servir o outro com propósito e principalmente usar o perdão e o amor como um norte para o ser humano. Pense nisso.